liberdade. Eu, que sequer me sabia, continuei jardim, mesmo quando minhas flores já estavam secas, mesmo quando meus galhos caíram sem a tua escuta. Eu, que sequer me sabia, continuei cachoeira, mesmo quando as águas já tinham ido embora, percorrer outras fontes, porque tu já não estavas lá. Eu, que sequer me sabia, continuei arco-íris, mesmo quando todas as cores escolheram me abandonar, para colorir outros corpos, porque tu já tinhas partido. Foi então que, finalmente, eu me soube, graças ao teu abandono. E agora que sou livre, não preciso mais florescer, nem desaguar, nem colorir, só quando quero. O canal Jorge Atlas agora faz entrevista com uma escritora, a escritora Miriam Scott, que tem vários livros publicados, são 9 livros, sendo 4 físicos e 5 digitais. Todos ligados à vivência dela, à estrutura familiar, mas quem vai falar tem que ser a escritora. Então, obrigado Miriam Scott pela sua participação no canal Jorge Atlas aqui no YouTube. Obrigada a você pelo convite, vamos lá falar sobre literatura. Quando é que começou a entrar na seara literária, esse desejo de escrever, de participar do universo das letras? Bom, o começo foi muito por acaso. Eu sou formada em Direito e trabalhava na área jurídica, até que em 2010 eu engravidei do meu primeiro filho e quando ele nasceu tudo se transformou, né? Então foi uma grande transformação que eu sofri emocionalmente falando. E naquela fase em que a criança ainda está com 6 meses, mas a gente precisa voltar ao trabalho, eu decidi que eu não queria voltar. Eu tinha um escritório com uma sócia e eu falei para ela que eu não tinha a menor condição de voltar ao trabalho naquela dinâmica de 8 às 5, 6 da tarde e não saber o que estava acontecendo com meu filho. Enfim, eu realmente terminei a sociedade. E não foi um momento muito fácil, porque a gente fica, e agora? Né? O que vou fazer? O que sei fazer? E eu comecei a escrever um blog, onde eu falava sobre todas essas sensações que a maternidade havia me trazido, essas transformações, eu digo até essas fendas que a maternidade me trouxe. E quando eu comecei a publicar essas primeiras crônicas, eu fui tendo um feedback das outras mães muito grande. Uma grande identificação de realidades maternas. Conforme o Daniel foi crescendo... Que é o seu primeiro filho, e que deu origem a toda essa... Deu essa origem, né, da vontade da escrita. O Daniel começou a fase das primeiras palavras, e aí ele chegou naquela fase em que todas as crianças passam, que é de dizer não para tudo. E aí eu dizia, gente, mas o que acontece? Tudo ele me fala não. E, enfim, surgiu a vontade de escrever uma história infantil baseada, né, nesses nãos que o Daniel me dava. E foi uma coisa muito legal porque eu fiz a história, passei uns 2 meses escrevendo, alinhando, fui atrás de alguém que ilustrasse, porque infelizmente eu não sei desenhar. Fui até uma gráfica daqui da cidade mesmo e fiz um lançamento muito caseiro, digamos assim, voltado para as amigas e para a família. Deu certo? Deu super certo, assim, eu fui muito feliz nesse dia, eu já estava grávida do meu segundo filho, quando finalmente o primeiro livro surgiu e nasceu. Então a senhora teve, na verdade, 3 filhos, né? O primeiro livro e o segundo. Exatamente, que estava querendo aparecer. Tudo muito ali próximo, né? Então, eu tive uma ótima resposta das amigas. As amigas começaram a dizer, mas e aí? Não vem outra história? Você não vai escrever mais? Porque meu filho adora, ele pede o tempo inteiro para reler O Menino que Só Sabia Dizer Não. E aí eu estava viajando, a gente sempre viaja de férias no fim do ano, e assim, nesse momento que a gente está de férias, mais relaxado, fora da rotina, às vezes as ideias surgem. E foi assim que surgiu a história para o segundo livro, que é O Menino que Só Queria Comer Tomate, que era justamente a fase em que o Daniel se encontrava, de não quero provar isso, não gosto de brócolis, não gosto de alface, não gosto, né? E ele realmente era apaixonado, até hoje, por tomate. E a história foi muito feliz, porque como trata de alimentação saudável, eu fui para as escolas com o livro. E eu comecei a fazer leitura nessas escolas. Algumas escolas adotaram o livro como paradidático.
E foi quando despertou em mim o interesse de realmente virar escritora, né? Eu acho que foi esse momento em que eu comecei a ter esse contato com o público infantil, de ter a resposta imediata deles, de gostarem de ouvir a história. Isso é impagável. E o criar, né? O ato de criar uma história me fascinou. Então, eu acho que, mais do que o menino que só sabia dizer não, o menino que só queria comer tomate foi o livro principal que me fez acordar para uma nova profissão, porque até então eu jamais pensei que eu seria escritora. Então, são dois, como eu disse no início da nossa entrevista, são 9 livros, né? 5 digitais e 4 físicos. Sim. O escritor tem que ter uma gênese para poder identificar onde tem a história, como fazer com que a história possa desenvolver-se. A senhora tem regras, parâmetros, ou assim que vê uma história, assim que vem uma inspiração, já anota, já grava? Como é que é a gênese de todo o processo literário? Os primeiros livros, eles realmente vieram como uma luz na cabeça da gente, assim, nossa, isso aqui dá uma boa história. Mas conforme eu fui me envolvendo com a literatura, e aí eu comecei a fazer mais pesquisa, fiz 2 anos de curso de escrita criativa, eu entendi que para que boas histórias surjam, e mais do que surjam, sejam bem escritas, é preciso uma dedicação diária, eu diria que diária, e só existe um grande escritor se antes houver um excelente leitor. Então, eu me debruço sobre os livros. O curso de escrita criativa me fez enxergar que isso é um hábito que virou um dever, né? Existem aqueles livros que eu leio por puro prazer, mas existem os livros que eu sou obrigada a ler para que eu me entenda como escritora, melhore, né, a minha técnica de escrita, e isso só a leitura traz para o escritor, né? Então, óbvio que é muito bom quando a gente tem uma boa ideia que surge às vezes na hora do banho, né? Que às vezes a gente está ali calma, que a água fria bate na cabeça e a gente diz, nossa, eu podia escrever sobre isso. Existem esses momentos, principalmente quando eu escrevo poesia. Mas para eu construir uma boa história, eu te confesso que eu preciso me dedicar à leitura. Porque a partir da leitura de contos de outros escritores, de romances de outros escritores, é que vai surgindo, nossa, eu queria ir por esse caminho. Porque você passa a ter uma identificação com outros escritores, né? Eu gosto desse gênero, eu gosto desse jeito de escrever, até você encontrar a sua própria voz. Nesse caso, a senhora citou, foi o menino que queria dizer não, o menino que gostava de tomate, e o menino cresceu? Então, o menino tem 8 anos hoje em dia. O primeiro livro, quando eu escrevi, ele tinha 2 para 3, né? Então, são 5 anos de vida literária. E vou ser eternamente grata ao Daniel nesse sentido de eu ter me reencontrado, porque eu tive um reencontro comigo mesma ao longo dos últimos anos. E quando eu me vi na profissão de escrita, e que eu entendi que eu ia ter que levar isso muito a sério, que eu realmente não podia mais só achar que eu poderia escrever tendo boas ideias, eu precisava estudar. Houve uma mudança, inclusive, no estilo de escrever, que quem me acompanha desde o primeiro livro até o último já chegou comigo para dizer, Miriam, nossa, que evolução que você sofreu. Porque é isso, a gente vai aprendendo no dia a dia, a gente sabe sempre menos do que ontem. Né? Então, assim, para qualquer profissão, a gente nunca para de aprender. Um aprendizado constante mesmo para escrever. Sim, para sempre. Né? Eu sempre estou descobrindo novas formas, novos jeitos de escrever, novos vocabulários, novas formas de dizer. Né? Então, a gente começa a brincar com as palavras, brincar com o vocabulário. Eu não sei escrever sem dicionário, porque às vezes a gente se torna repetitivo e nem se dá conta disso, né? Quando você relê o texto e começa a revisar, você viu o quanto você repetiu aquela palavra, então você precisa ter um arsenal de vocabulário bom. Então, eu não sei trabalhar sem gramática, eu não sei trabalhar sem dicionário do lado. Hoje em dia, obviamente,
A internet ajuda muito. Às vezes, até para descrever cenários, a internet ajuda muito. Eu vou lá no Google, né, abro e me sinto no local, né? E consigo ter uma noção, pelo menos, daquilo que eu quero descrever. O seu marido e os seus 2 filhos já ouviram muito da sua boca a história? A senhora já contou para eles foram os primeiros, ouvintes das suas histórias. Sim. E deram também a sua contribuição, críticas? Sim. Ou não quero que essa cena da minha vida esteja aqui presente, algo parecido? Os meninos não muito, né? Eu já conto a história para eles, a história pronta. Mas o meu marido, ele é o primeiro ouvinte de tudo que eu escrevo. Eu até, às vezes, exagero, né? E peço para ele ler mais do que ele gostaria de ler. Mas é que eu preciso, às vezes, de alguém me dizendo, eu estou indo pelo caminho certo? Isso está agradando quem vai me ler? Então, ele é fundamental, assim. E minha irmã me lê muito, também me ajuda. E meu pai, né? Quando eu estava escrevendo o meu último romance, que ainda não foi lançado, que eu pretendo lançar em outubro. Já saiu do infanto-juvenil para o romance. Já fui para o romance. Como trata de questão histórica e fala de rios, né? E fala de uma época do ciclo da borracha, meu pai foi muito importante. Então, ele me tirou muitas dúvidas. Além de eu recorrer à pesquisa de outros livros, de outros professores, né, da história do Amazonas, ele também foi, pai, eu tô descrevendo certo, porque como ele já andou muito pelos interiores do Amazonas, eu queria saber, eu tô descrevendo esse temporal de forma correta? É isso que acontece? Então, assim, a família ajuda muito nessas horas. E as amigas? Olha, eu tenho... Elas são amigas ou elas... Não, tá errado, isso aqui tá... Aquela amiga que apoia sem mesmo nos erros, não, tá errado, vamos refazer aqui, esse texto aqui eu não entendi, se eu não entendi os outros também não vão entender, como é que é? Olha, quando eu estava fazendo o curso de escrita, o final do curso era a entrega de um conto para participar de uma antologia lá em São Paulo. E aí, no meio desse curso, eu tinha que escolher 5 leitores beta, pessoas próximas a mim, que fizessem uma leitura crítica daquilo que eu ia apresentar para ser o conto da antologia. Então, eu tive 5 amigos incríveis, maravilhosos, que se dispuseram a ler o conto e dar a sua opinião e dizer se eu não gostei dessa passagem, eu acho que você poderia melhorar, olha, eu acho que é por aí. E foi uma sensação muito boa de ser criticada, né? Porque a gente precisa saber estar no lugar do leitor. Às vezes está fazendo muito sentido para mim que estou escrevendo, mas para quem está lendo, não está fazendo nenhum sentido, ou não está agradável mesmo a leitura. E esse conto eu lembro que eu trabalhei muitas e muitas vezes, porque além dos leitores beta, eu tinha que passar pelo crivo dos professores. E eu lembro do final, eu estava com muita dificuldade para escrever o final do conto, até porque tinha uma situação meio familiar. Então, eu estava com dificuldade de me entregar mesmo ao conto, né? E eu lembro que uma amiga do curso, que é uma amiga que eu levo até hoje, assim, no coração, porque ela é dessas boas críticas, ela disse, você está com medo de escrever o final. Você não está se entregando, tem alguma coisa aí que não está te deixando escrever, e esse final não é o final que deveria ser, esse final está pobre demais. E ela tinha toda a razão, né? Então, quando eu me desfiz, né, eu disse assim, eu vou deixar a emoção vir, vou deixar acontecer e vou escrever. Chegamos a um final bacana, aprovado pelos professores, e eu pude participar do lançamento da antologia, que foi em outubro de 2017. Foi muito bom. Miriam, aqui nós temos 4 dos livros físicos, né? Tem 5 digitais que você pode encontrá-los na internet. Desses 4 aqui, qual é o último, antes do romance que você disse que vai ser agora em outubro, qual desses 4 é o nosso último filho dessa geração? Filhos mesmo. O último que eu lancei foi o de poesia, é o meu primeiro de poesia, minha estreia nesse mundo. A Língua que Enlaça Também Fere, pela editora Patois, que é uma editora que eu estava paquerando há muito tempo. E ano passado eu consegui finalmente entrar em contato e enviar, né, esse material original de poesia. Quantas poesias? São 114 poesias e poemas. E o Eduardo que é o editor, foi um querido
que abriu as portas para alguém de tão longe, né? E eu fiz o meu lançamento em São Paulo, em novembro, e foi um lançamento muito especial, porque meus amigos estavam presentes, eu tenho família lá em São Paulo que também esteve presente, e além das outras pessoas que estavam nos outros lançamentos, porque são vários lançamentos concomitantes, e isso é muito legal, porque tem uma troca entre os escritores, né? Muito, muito saudável. Então, todos foram muito generosos. E em dezembro eu lancei aqui em Manaus e também foi um lançamento muito feliz. Outras vidas. Quero um amor que fique, que me rabisque e me faça desenhos rupestres, no corpo, sobretudo na alma, para quando eu voltar, saber que ainda sou tu. Estamos chegando ao final do nosso programa, da nossa entrevista, Miriam, no canal Jorge Atlas. Mas a pergunta não tem, é um clichê, não deixa de ser clichê. Dá para viver de literatura? Ai, não. Infelizmente não. Viver de literatura, eu digo assim, viver da venda dos livros não é possível, pelo menos não para mim e para a grande maioria dos escritores, porque é preciso você vender uma quantidade muito grande de livros para você viver da venda, porque só é repassado 10% do valor do livro pelas editoras para o escritor. Então, imagina quantos livros a gente tem que vender para viver da venda dos livros. Agora, é possível que com a literatura você aprenda e faça outros trabalhos paralelos, né? Como oficinas, palestras, escreva nos jornais ou revistas literárias, e isso sim é possível te dar uma renda, mas o livro exclusivamente não. E se alguém aqui assistindo o nosso canal quiser ter acesso aos seus livros, tanto físicos quanto digitais, como que eles podem entrar em contato com a escritora Miriam Scott? Olha, o Instagram hoje em dia é a minha grande ferramenta, porque é quando as pessoas me mandam um direct e eu entrego qualquer livro para a pessoa, não tem problema, e se não for de Manaus, eu envio pelos correios. Então, meu Instagram é Miriam Scott Escritora, e lá vocês podem acompanhar tudo o que eu escrevo. Eu faço poemas assim quase que diariamente, falo dos lançamentos. O lançamento que está previsto para outubro é do meu romance Terra Úmida, que eu não vejo a hora de acontecer. E, enfim, eu acho que o Instagram é a melhor ferramenta hoje em dia para me encontrar. Mas eu tenho um site, o miriamscott.com.br, onde vocês podem ver toda a trajetória literária até aqui. Feliz com a literatura? Muito feliz com a literatura. Uma redescoberta de advogada para a literatura. Foi um trajeto cheio de percalços ou deu para superar os problemas? Foi cheio de percalços no início. Assim, os primeiros 3 anos foram muito sofridos, porque eu não sabia se era isso mesmo que eu ia fazer o resto da minha vida. Mas eu digo que estudar literatura foi muito importante para que eu tivesse essa certeza, e hoje eu digo sem medo de ser feliz que eu quero escrever até quando a minha mente permitir e o meu corpo deixar. Obrigado, Miriam, pela sua entrevista no nosso programa. As considerações de uma escritora para quem quiser também ser escritor Sim. ou escritora. Olha, bom, não desanime, porque não é fácil. A gente aprende todos os dias, e eu estava aqui conversando com o Jorge e a gente estava falando justamente sobre como escrever bem. Então, para que nasça um ótimo escritor, você tem que ser um excelente leitor. Então, leia muito, leia os clássicos, leia os bons contemporâneos que nós temos hoje em dia, se debruce sobre os livros, porque nunca é demais. E não desanime, porque uma hora acontece. Obrigado, Miriam. E pode acompanhar as nossas atividades pelo canal Jorge Atlas no YouTube e também das nossas redes sociais. Meu Facebook, Jorge Atlas, e no Instagram, @JorgeAtlasOficial. Até o nosso próximo programa. Rebotalho. O que sobra depois do parto? O pranto? Mas não é o teu choro que me pranta. Somente em pedaços, não sei quantas me tornei. Não sei se me junto ou te acalanto. Não sei se gosto do que me tornei. Invadida por interrogações, olho-te e não retornei a me reconhecer. Permaneço vazia de paixões. O útero que recebe o feto esquece que a mente não acompanha, faz de conta só que ama, enfraquece. Vem tempo, faz-me recobrar o sentido e me diga que não há qualquer perigo nesse amor descabido.